E aí, minha primeira cliente, ela falou assim, eu quero 10 mil a mais. Quando ela falou 10 mil a mais, eu Falou falei, assim, pronto, 10 mil a mais é tranquilo. E aí, o que é legal? Eu recebi uma mensagem agora recente, né? Então, de novembro pra cá, em 6 meses, ela falou, olha, em 6 meses, eu faturei mais do que em 6 anos, sabe? Sem O dúvidas. que é mais fácil? O que é mais fácil? Lançamento ou agência? Sem dúvidas. Cara, a prestação de serviço é muito mais fácil. Sim. Eu falo isso pra galera, cara, é muito mais simples, mais fácil, mais rápido. Engraçado que eu não acreditava. O Gui também, antes de trabalhar comigo, de virar meu sócio, ele também não acreditava, não. Olha aí, tá aí que agora. E está começando mais um Ultralize Cast. Aqui a gente fala com você, que é dono de agência de marketing digital ou presta serviço de marketing digital. E também, quem sabe, é infoprodutor e tá pensando em abrir uma agência de marketing focada em negócio local, né? A gente tem uma convidada que fez isso, né? Então, vamos lá. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre de lançamentos a agência ultranichada. Como a Rayane Andrade tá faturando aí 58 mil por mês com baixo risco. Então a gente vai explorar a história dela, como é que foi esse negócio de, pô, ela veio dos lançamentos, agora tem uma agência ultranichada também, como que ela vê a diferença desses dois negócios e também contar como foi essa história daquela que ela quase desistiu. Quase desistiu, né? Que bom que foi quase. Bom, queria dar alguns recados aqui. Pois é, antes de mais nada, queria agradecer nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do podcast. São marcas que a gente não só indica, mas a gente usa, a gente gosta muito. Então a gente tem o Cardápio Web, que é uma plataforma animal para quem atende restaurantes, então cardápio digital, e tem várias outras features lá dentro que, cara, se você atende o mercado de food, você tem que você tem que usar o Cardápio Web sem a menor dúvida. E também o Reportei, que é a nossa plataforma que a gente usa de dashboards, né? Que conecta, cara, parte toda de relatório de orgânico, de tráfego, de CRM, de tudo. A gente usa, é muito satisfeito, a gente já testou várias plataformas, então sem a menor dúvida, eu recomendo e gosto muito. Além disso, a Great Pages, que é a ferramenta de sites e landing pages mais poderosa do mercado. Eu gosto muito da Great Pages porque você consegue criar páginas bonitas e muito fácil de criar, muito rápido, mas além disso, são páginas de alta performance, né? De alta velocidade. Isso é fundamental se você quer ter melhores resultados para captar leads, para seja o que for. A sua página tem que carregar rápido, senão você está perdendo dinheiro seu e do seu cliente. Isso aí. Bom, estamos aqui com a Rayane Andrade. Ela é especialista em autoridade médica, fundadora aí da Organifi, né, que é a agência de autoridade médica, e também fundadora da FR Produções Digitais, né, na parte de lançamentos. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito legal que você está aqui. Obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande poder dividir um pouquinho dessa história, uma história que tem contribuído tanto nessa trajetória. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Boa, legal. Já tem bastante coisa para explorar. Eu queria trazer primeiro que você contasse um pouco do seu background antes de ter uma agência ultranichada, né? O que você fazia, como você entrou no marketing digital. Muito legal. Assim, eu gosto muito da minha história, porque, na verdade, por formação, eu sou engenheira civil e, assim, estava super realizada na minha área, super feliz. E, de repente, me tornei mãe de 3. E o que me trouxe... Peraí. De repente... Trigêmeos ou não? Então, na verdade, eu adotei um bebezinho e, de repente, engravidei de gêmeos. Olha, então, foi uma trajetória... Isso. Caramba, então... E o que me trouxe aqui pro digital foi os meus filhos, assim. E, na verdade, não foi porque eu escolhi. Eu acho que porque Deus escolheu que eu estivesse aqui. Então, quando eles chegaram, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que buscava muito por conhecimento. E o pediatra dos meus filhos lançou um produto, que mal eu sabia que era um lançamento. E eu fui lá e comprei o curso porque eu queria dar, né, mais informações e cuidar dos meus filhos com mais êxito, para eles dormirem, alimentar. E aí, ele foi lá e vendeu. Teve apenas uma venda, quem comprou justamente eu. E eu comecei a aplicar. Uma vez, é mesmo? Ele fez um lançamento e vendeu só um. Exato. E ele ficou frustrado e ele queria desistir. Com razão, né? Só que eu comprei, comecei a aplicar, meus filhos começaram a dormir super bem, alimentar bem. Ele falou, pronto, meu método funciona. E eu impulsionei aquele processo e ele me convidou para ser coordenadora desse projeto. E quando eu entrei para ser coordenadora, nada, assim, não tinha nenhuma estratégia digital de querer evoluir nessa área, não. Eu queria que outras mães pudessem sentir aquilo que eu estava sentindo, Legal. que é o prazer de ser mãe, de maternar. E foi aí que começou a minha história como coordenadora, só que estava na pandemia, ou seja, eu estava ali atuando na minha área da engenharia, com os meus 3 filhos em casa, sendo coordenadora de um projeto online. E aí, tudo voltou ao normal, e eu falei, olha, eu vou, infelizmente, não consigo continuar, porque eu vou seguir a minha trajetória de engenheira. E foi aí que veio o convite para ser sócios e começar
né, cada vez mais entender sobre lançamentos e a gente se tornou sócio e aí Olha. foi um caminho de muito aprendizado. Foi aí que eu entrei nesse mercado, né? Então, assim, do absolutamente zero, eu não sabia nada. Você caiu meio que de paraquedas ali nesse mundo de infoproduto, então. Exato. Então, assim, comecei a me desenvolver. Então, eu comecei a buscar. Então, eu não sabia nada, não sabia nem o que significava a palavra design, né? Então, assim, trabalhava em obras, né? Não Nada era a ver. nada a ver com o que eu faço, com o que eu faço hoje. E hoje sou completamente apaixonada com o que eu faço. A minha trajetória, eu tenho muito orgulho de tudo, assim, que eu fui proporcionando, né? Porque eu acho que a oportunidade está aqui é você saber o quanto você pode impactar outras vidas, independente que seja como estrategista, especialista. Eu acho que é a oportunidade de você levar a sua voz. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Permitiu que você ficasse mais em casa também para cuidar dos filhos, né? Exato. Então, assim, eu pude acompanhar todo o crescimento dos meus filhos, né? Então, almoçando com eles, né? Que eu acho que eu prezo muito por isso, de buscar na escola, de estar presente nas reuniões, sabe? De poder dar um bom ensino, né? De dar uma melhor escola. Eu vim de uma família muito simples, né? Às vezes eu fico até me perguntando assim, olha, como que eu tornei tudo isso tão grandioso? E aí eu olhava para minha infância, uma menina, né? Os pais separados, e eu lavava roupa, assim, numas bombonas que meu pai cortou para mim poder, né, de fato, conseguir executar as tarefas de casa. E aí, outro dia, eu tava pensando, eu falei assim, gente, tá, Rayane, por que Rayane? Por que tudo isso foi acontecendo? Porque lá atrás, quando, por exemplo, eu tava lavando as roupas, e aí uma vizinha chegou para mim e falou assim, Rayane, eu fico com dó de você, porque quando você era pequenininha, você lavava as roupas, suas roupas ficavam todas sujas. E aí eu falei assim, tá, ficava suja, mas meu desejo era ajudar. Isso me conecta muito com o digital, sabe por quê? Porque quando eu comecei no digital, eu não estava pensando em fazer nada perfeito. Eu só queria o quê? Contribuir com outras pessoas. E foi isso que foi me desenvolvendo, me tornando cada vez capaz, sabe? Então, assim, é uma trajetória de muita dedicação, sabe? E fazer parte da mentoria, né, do Ultra, me tornou ainda mais capaz, com a inteligência de negócio ainda muito maior. Legal. Muito legal a Vou história. chegar nesse chegar lá. da história. Quando foi... Assim, beleza, você pegou esse projeto aí do seu sócio, né? É Fabiano, né? Doutor Fabiano Tebas, Dr. isso, Fabiano Tebas. pediatra. E- Tá com quantos milhões de seguidores hoje? 1,5 milhões Olha aí. organicamente. Orgânico, hein? Cara. Isso daí não é pra qualquer um, não. Mas quando foi o momento que você viu que foi um ponto de virada? Porque você pegou um projeto que tinha feito uma venda só, né? Teve algum momento que deu Então, um boom, assim? Esse desejo de poder contribuir com as pessoas me tornou cada vez mais capaz, né? Ou seja, de alcançar essas pessoas. E foi se tornando uma grande potência, porque a gente começou não só crescer, né, em número de seguidores, mas em resultados também financeiros. E aí eu comecei também a entender que eu precisava de mais pessoas do meu lado. E eu via meu esposo ali no negócio local, né, com horário, tendo que trabalhar lá de 7 às 18, finais de semana, um estresse muito grande, sabe? Assim, muito preso ao mercado. E eu vivendo totalmente um negócio diferente, com grandes oportunidades. E eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa para fazer com que o Alisson, né, meu esposo, ele venha para perto, que possa viver isso também. Não via o lançamento como algo possível, né? Assim, eu achava que as estratégias demandava muito tempo e eu achava que ele poderia desistir no meio do caminho. E quando eu vi a agência, né, ultra nichada, eu falei, essa é uma grande oportunidade para que ele possa começar a entender mais sobre o digital, entender que ele também pode desenvolver bastante. E foi assim que a gente começou, demos o passo adiante, que era entrar na agência e criar tudo que a gente criou. Você lembra a primeira vez que você ouviu falar da agência Tonichada? Foi comigo falando, né? Foi logo em fevereiro de 2024. Foi o primeiro vídeo e ali eu já decidi que eu iria entrar para a mentoria. Aí você ficou sabendo porque a gente já se conhecia, né? Já se conhecia através Pelo dos lançamentos, isso. E aí você viu de um lançamento nosso, foi isso? Eu nem participei do lançamento. Eu vi o vídeo, Gui Cardoso, e aí eu entendi que tinha uma oportunidade de negócio ali. E aí eu achava que o custo, eu acho que era um investimento, porque logo eu entendi que com um cliente eu já pagava o retorno, sabe? Então, assim, eu não estaria... Para entrar na mentoria, você tá dizendo, Para né? entrar na mentoria, Legal. né? Então, eu vi como um investimento. Eu falei, tá, a única coisa que vai acontecer é empatar, porque sem resultado eu não vou ficar, porque é possível, sabe? Olha que interessante. Então, a agência de fato, né, que você tem hoje, ela começou do zero ali, você tinha um infoproduto, aí você trouxe seu marido, e aí vocês começaram do zero dentro da mentoria ali. Do zero. Legal.
E foi através da mentoria que a gente conseguiu desenvolver todo o método, né? Porque até então eu fazia ali, né, os lançamentos, né, e seguia todo um passo a passo, mas foi dentro da mentoria que me tornou. E eu consegui fazer com que tudo aquilo que eu entregava virasse método e eu conseguisse replicar isso, ou seja, criar mais processos, né? Então foi tudo dentro da mentoria que a gente realmente conseguiu desenvolver, tudo do zero. Aí você conseguiu tirar o seu marido, né, tinha um negócio físico, aí você conseguiu trazer ele pro digital de fato, né? Isso, hoje ele vive da agência. Ele tem um negócio ainda? Não, ele completamente hoje vive só mesmo do marketing digital da agência. O que era o negócio dele? Ele tinha uma loja de motopeças e acessórios e oficina. Era bem, assim, puxado. Eu lembro dele chegando em casa, assim, cansado. Outra vida, né, agora, né? Cansado, não tinha tempo para as crianças, sabe? Então, era reunião, não era um estresse, porque era difícil deixar um negócio, né? Porque, graças a Deus, era um negócio muito bom de faturamento aí de 7 dígitos, né? Não era porque o faturamento era ruim, mas era porque, realmente, assim, ele ficava muito preso. Eu acho que ele não tinha uma vida, sabe? E eu sentia falta, assim, da presença na família. Então, acho que foi uma grande oportunidade. Legal. E quando você acha que, assim, ter tido essa experiência com o lançamento, com o produto, meio que cortou o caminho ali pra você na agência? Não entendi. Tipo assim, você teve experiência com marketing digital, mas aí você passou a fazer agência de marketing, que é um outro modelo de negócio, prestação de serviço, né? Você acredita que a tua experiência ajudou nesse processo de criar agência? Muito. Assim, porque, na verdade, assim, do zero, na verdade, mas eu tinha ali um entendimento, né, de como você poderia fazer para alcançar mais pessoas. Então, de fato, contribuiu bastante. Assim, o que eu fazia em lançamento já me trouxe um olhar também para a agência, sem dúvidas. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Lançamento ou agência? Sem dúvidas. Cara, prestação de serviço é muito mais fácil. Sim. Eu falo isso pra galera, cara, é muito mais simples, mais fácil, mais rápido, né, do que lançamento. Lançamento é bom também, a gente gosta de faz, mas, cara, a agência não tem... Eu sou fã desse modelo. É engraçado que eu não acreditava. Posso confessar? Como é que é, meu? Conta aí. Quais são as impressões? Então, vou contar uma história pra Gui vocês. também, antes de trabalhar comigo, de virar meu sócio, ele também não acreditava, não. Olha aí, tá aí que agora... Nunca achei Então, que pois é. Mas o que você achava, assim? Qual que era a sua... Então, na verdade, né, quando eu entrei na mentoria, eu deixei ali, né, o Alisson seguir, né, no método, e eu vi que a gente entrou em fevereiro, quando foi em novembro, ainda não tinha sido feito nada. Mas por quê? Porque não colocava em prática. Falei, não, então deixa eu ajudar para ver se realmente desenvolve para a gente conseguir colocar em prática. Quando foi em novembro, né, então a gente entrou em fevereiro, então a gente passou um tempo ali por falta mesmo de aplicação, a gente não desenvolveu. Quando foi em novembro, eu peguei o primeiro cliente e eu peguei o cliente fora do ICP. Naquele momento a gente começou a fazer toda a entrega. E aquele momento, para mim, foi frustrante. Eu falei assim, gente, isso aqui para mim não faz sentido nenhum. Ou seja, aquele pensamento que eu tinha, que realmente a entrega de... Se validou, né? Exato. Eu falei, cara, é exatamente aquilo que eu pensava. Não faz sentido para mim. Deixa eu só fazer essa é a merda do cliente fora do... explica aí, né? Só fazer um parênteses. SCP, Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. Né? Ou seja, você pegou um cliente que não tinha características ali que tornava ser um bom cliente que valesse a pena você entregar. Você lembra qual que era a característica desse cliente que... Lembro. Porque, na verdade, quando você entra na mentoria, você tem toda uma condução ali para você fazer essa construção lá no Ultra Canvas. Então, você desenha, você tem todo lá o passo a passo para você saber qual que é o perfil ideal. E eu desenhei. Médico, consultório particular, faturamento acima de X. E aí, chegou para mim a primeira oportunidade. Não era médico. Olha aí. E aí, o que eu fiz? Aceitei. Mas deu uma dor de cabeça que eu falei, eu não quero isso para mim. Tá atrapalhando meu negócio de lançamento, um gasto de energia muito grande. De fato, isso aqui não faz sentido. E eu queria interromper o processo. Não queria continuar mais. Falei com meu esposo, não vamos continuar. Só que eu acho que Deus tinha um plano muito maior do que o meu. E aí, logo em seguida, quando eu pensei em desistir, eu recebo uma ligação de um amigo que fez pós-graduação comigo na faculdade, falando, olha, Rayane, eu já tinha seguido o passo a passo da mentoria, né? Então, eu já estava lá com o perfil posicionado. E ele falou, olha, eu vi que você tem uma agência nichada em autoridade médica, eu queria conversar com você, porque a minha esposa está em busca disso. Aí eu falei, naquele momento, como é que eu vou dizer não? Não tem jeito. Aí fizemos uma reunião, e aí na reunião eu me empoderei, eu falei, tá, eu entrego, mas para entregar também tem que fazer muito sentido. Aí eu cobrei um valor de implementação, né, que é algo que, assim, surgiu do nada, e mais um valor fixo, que era os 3 mil, que de 3 a 10, enfim, né, do que a mentoria fala lá, então vamos colocar o valor de 3 mil. E aí, 5 minutos depois que a gente terminou a call lá, ele falou assim, olha, fechado.
Falei, pronto, agora a gente tem que entregar. Olha que interessante. Então, você fechou o primeiro cliente de 3 mil sem ter experiência no nicho. Foi até o tema da nossa live essa semana. Né? Você já tinha prestado serviço antes? Nunca, pra ninguém, nunca. Meu pezinho digital foi só começar ali com a vontade de impactar pessoas do que eu tava vivendo. Aí o negócio de fato começou a tracionar aí. Isso. Aí, peguei o cliente e comecei a realmente aplicar. Cliente totalmente dentro do ICP. Eu falei assim, gente, mas isso aqui é uma maravilha. Fácil, né? Eu me senti assim, tá tudo encaixando muito bem. E aí, foi chegando novos clientes dentro do ICP. E isso foi se tornando uma potência tão grande. Eu falei assim, gente, isso aqui é mágico demais. Eu comecei a faturar mais do que o próprio lançamento. Olha aí. E no lançamento é assim, ó, você faz o lançamento e aí depois você espera um tempo para poder lançar de novo. E o faturamento, ele você nunca sabe, é uma caixinha de surpresa. É uma montanha-russa, né? Exato. E eu não, comecei a ter um faturamento mensal recorrente, com uma segurança muito grande, porque, né, a gente tem todo um contrato, né, a mentoria nos ensina muito bem esse posicionamento, entrega, e aí aquilo foi tornando uma grande potência. Eu falei assim, gente, ainda bem que eu não desisti, porque se eu tivesse desistido, eu não tinha realmente entendido o quanto a agência, ela é realmente valiosa no meu processo. E o que, de fato, assim, a gente entendeu é que muitas das vezes a gente entra, né, na mentoria e às vezes a gente quer realmente aplicar da maneira com que a gente acha que vai funcionar. E quando a gente faz isso, a gente acaba se frustrando. E eu me frustrei. Eu fui uma dessas pessoas que quase não vivi e vivo o que eu vivo hoje, porque lá atrás eu mesma segui um caminho diferente do que estava sendo proporcionado ali. Isso é meio doido, né? Porque você entra lá, você tá pagando para aprender um negócio, um caminho, aí você vai lá e tenta fazer de um jeito. É porque assim, a nossa cabeça fica sempre tentando sabotar a gente, né? Impressionante. E aí quando você, cara, porque assim, a gente tá dando ali o passo a passo, já tá testado, já tá validado com centenas de agências, e aí às vezes a gente fica tentando inventar moda, né? Olha que interessante, né? A maior parte dos donos de agência, né, que estão fora da mentoria, eles não tem nem plano, não sabe nem qual que é a estratégia vai seguir. É tudo meio que da cabeça e vai fazendo forma intuitiva ali. No caso, você tinha um plano, né, que você começou a montar ali dentro da mentoria, qual que é o perfil de cliente e tal. Só que aí, olha que interessante, você falou, surgiu uma oportunidade, que era esse cliente fora do ICP. É engraçado, você falou a palavra oportunidade, né? Geralmente, as armadilhas, elas vão vir em forma de oportunidade. É que nem você vê a armadilha de desenho animado, né? Tem aquela armadilha de rato, não tem sempre um queijinho ali? E o ratinho vai olhar, que oportunidade, tem um queijinho ali. Mas de repente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não fugir da nossa estratégia, né? Então, às vezes, precisa fugir para justamente aprender com a dor, né? Mas eu tenho uma coisa para contar ainda, porque assim, o primeiro cliente foi fora do ICP, depois a gente, né, foi crescendo muito rápido, desenvolvendo muito, e assim, eu acho que além do desenvolver, o quanto a gente tem gerado resultado, porque isso importa muito, sabe? Total. O nosso modelo de agência que a gente mostra aqui, eu acho que isso é importante contextualizar, não é aquele modelo de entra e sai de cliente, vender 50 contratos por mês, porque a gente não acredita nisso, porque, cara, a agência de marketing é feita para dar resultado para cliente. Para quem está contratando. O cara quer te contratar para poder vender mais. No final das contas, é isso. Essa questão do resultado faz toda a diferença. Aí você está conseguindo, então, entregar resultado de fato ali para esses clientes, é isso? Exato. Uma conexão com o que o Gui falou é porque, assim, por mais que eu vinha de infoproduto, eu tinha um conhecimento ali, só que a aplicação é totalmente diferente. Não é o mesmo, né? Eu acho que me deu, assim, segurança para eu consigo, mas a verdade é que tudo que a gente aplica hoje no método, eu aprendi lá dentro, né, da mentoria Ultra. Então, assim, eu realmente, assim, tive que conduzir de forma, ou seja, aprender no meu processo. Então, no meu primeiro cliente, eu tive que realmente falar assim, tá, agora eu tô com um problema na mão. Eu lembro muito bem do Bins falando isso. O problema, pega o problema e você vai dar um jeito de resolver. Então, meu primeiro cliente, ele me ajudou o quê? A construir o meu processo. Perfeito. Então, não tinha um processo ali. Foi aprendendo ali foi trocando a roda do carro com o carro andando ali. Exato. E aí, dentro da mentoria, você tem todo ali um conhecimento para você realmente mostrar, né? Enfim, tem toda uma conduta. E foi no primeiro cliente que, ok, eu vou colocar em prática aqui, tô com um problema na mão e vou resolver. Então, a gente começa a aplicar. Então, a cada cliente que vai chegando, você vai se tornando cada vez mais capaz, uma inteligência. Vai virando uma bola, vai somando ali os aprendizados. E aí, nosso primeiro cliente, né? Então, assim, quando a gente vende infoproduto, as nossas metas são muito grandiosas. E quando você vai fazer, por exemplo, um momento ali para entender o que o médico busca, e eu trago muito essa questão da individualização, por mais que a gente tenha um processo que é replicável, quando eu tô com o médico ali, eu quero entender o que ele tá buscando. Sim. E aí, minha primeira cliente, ela falou assim, eu quero 10 mil a mais. Quando ela falou 10 mil a mais, eu falei, pronto, 10 mil a mais é tranquilo. E aí, o que é legal? Eu recebi uma mensagem agora recente, né? Então, de novembro para cá,
Em 6 meses, ela falou, olha, em 6 meses, eu faturei mais do que em 6 anos, Olha, sabe? olha. Esse animal. De carreira. Você tem que pegar o depoimento dela, porque isso daí muda teu jogo. Você, né? Porra, é um resultado muito expressivo. Exato. E aí, o segundo cliente, 15 dias, a secretária bateu na porta e falou assim, olha, não estou dando conta de tanta pessoa que está chegando e pessoas qualificadas. Qual que foi o movimento para o cliente? Primeiro, a gente conseguiu aumentar o valor, né, do número de consultas. O cliente, ele ficou totalmente satisfeito, porque ele via impacto acontecendo. Então, assim, eu tenho, né, dentro dos meus especialista que, assim, ele estava lá no hospital e ninguém nem reconhecia ele como cirurgião. E uma vez ele estava, assim, perto da secretária, a secretária falou assim, olha, você indica um cirurgião bariátrico? Alguém chegou perguntando e ele estava perto. Ela indicou outra pessoa e ele estava do lado. Cara. Então, e ele já tinha anos e anos com uma agência, que não era ultrainchada, que já fazia e prestava serviço, e ele não conseguiu conduzir isso pagando R$3.500 por mês. Né? Então, ele não conseguiu. Então, quando você realmente cria inteligência de negócio, que eu acho que é o que vocês nos ensinam muito bem, né? Que eu acho que nos dá a segurança de realmente cada vez mais favorecer o resultado do cliente, ele começou o quê? A ser reconhecido, a profissionais começar e falar assim, olha, eu queria pegar uma informação com você aqui, que eu tô com um caso assim, assim. Então, começaram a discutir casos com ele. Então, a autoridade, ela tem impactos por acho que todo o processo. Convite para palestra, representar entidades, aumento do valor de E o consulta. médico tem esse negócio do ego também, né? Quer dizer, tudo tem, mas eu acho que o médico é bem acima do normal. Então, quando você aumenta a autoridade dele no digital, você alimenta o ego dele também. É ou não é? Então, eu acho que o mais valioso é isso, porque além da gente criar essa inteligência de negócio, a gente consegue, de fato, trazer resultado para o cliente e o cliente cada vez mais impactar pessoas, né? Que eu Agora, acho cara, que eu acho que era bom de contextualizar um pouquinho essa questão de o que é autoridade médica. Porque a gente fala isso aqui dentro, pra gente já tá muito, né? Já tá óbvio pra gente, é muito comum falar isso. Porque atender o médico sem ser só focado em gerar leads, né? É diferente, assim, a autoridade médica você realmente, fazer esse médico ser reconhecido no digital, que nem você tá falando aí, o resultado, ele é muito focado na autoridade médica. Então não é atender clínica para trazer lead, é completamente diferente, né? Exato, É um marketing exato. diferente nesse caso. Exato, exato. E a personalização, ela entra nesse momento, porque, né, eu quero ouvir o que ele realmente deseja e muito pelo ego. A maioria dos nossos clientes, eles nem querem ter impacto, né, de consultas, né, de fato. Então, a gente personaliza essa entrega. Mas a verdade é que todo o nosso movimento, ele vai impactar no negócio. Sim, entendeu? Então, assim... Aumento de ticket, aquilo que você falou, começar a ficar... ser mais convidado para palestras, isso ajuda ele em vários sentidos, né? Exato. E aí você, cada vez que entra um cliente, você faz a entrega, você vê o quanto aquele movimento, né, o seu processo é válido, você vai cada vez mais melhorando a entrega, com isso você consegue melhorar o seu ticket também, né? Então a gente saiu de 3 para um ticket médio de 6 mil, Olha aí. né? Então a gente vem só desenvolvendo e só 6 mil reais crescendo. por mês de... E a margem, como é que é assim? Se você pegar e comparar a margem da agência com margem de lançamento? Nossa, é completamente diferente, assim. Só para ter uma noção, um faturamento aí de 58... Que é o que você está faturando hoje. É o faturamento de Da agência, hoje. só da agência. Isso. Então, a gente aprende tudo dentro da mentoria, né? Então, assim, a gente paga por cliente, né? Então, a gente tem um custo aí de uns R$6.000 total dentro do negócio. Então, você fatura 58 e tem o custo de 6. Isso. De mão de obra, né? Sim, aí a sim. gente tem os Serviço, impostos claro, também, claro. mas de mão de obra. E o que é legal, a gente cria muito processos. Por mais que a gente tem contratação, então, por exemplo, eu tenho um design contratado, né? Então, a gente paga o valor por cliente. Mas a gente cria processos que tornam eles ainda mais capazes na entrega. Então... Mais replicável. Exato. Então, hoje, eu tenho um único design que atende meus 11 clientes. E é super tranquilo, né? Ou seja, além da gente estar favorecendo o crescimento de uma outra empresa, a gente consegue gerar resultado para o nosso cliente e ainda a gente tem saúde empresarial, né? Então, é completamente diferente. E fora que é recorrência, então é muito mais Você não precisa seguro ficar ali, doido tem vendendo toda hora, né? baixo risco, né? Por isso o título aí que a gente colocou. Baixo risco é recorrência. Você sabe que mês que vem você vai faturar mais 58, no outro mês também, né? Não sei, claro, pode ter uma perda de cliente, mas... Tem o ponto também que você não depende de um cliente só. Quando você está como lançadora, né, geralmente o lançador tem 1 ou 2 experts ali, mas você perde o expert, Zero. acabou a vida. Ferrou. Aqui não, aqui na agência, se você perder um cliente, não tira o teu sono. Exato. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, Gui, porque assim, eu venho dos lançamentos, né, de uma parceria muito saudável, mas por processos pessoais, né, então meu sócio falou, olha, nesse momento eu não quero lançamento.
E aí, de repente, Ou seja, uma você empresa... fica à mercê dele ali, né? Você fica vendido. Exato. Então, eu confesso pra você que se hoje eu não tivesse agência, eu não sei o que seria da minha família, porque hoje meu marido, a gente vive do Olha. digital e a gente tinha um lançamento como faturamento que realmente, né, fazia todo o movimento da gestão financeira da família e hoje a gente não depende mais do lançamento. Cara, a grande vantagem da agência é essa, você tem essa recorrência que te garante ali uma previsibilidade, né? Enquanto lançamento você tem esses altos e baixos e esse possível, né, essa possível desistência do expert que você está lançando. Exato. Ou seja, que bom que você fez essa movimentação antes de ser uma... Que bom que eu Aquela não história, né? desisti. Quando é que você deve trocar fazer a manutenção do telhado de casa? Quando tá sol, né? Exato. Então, você não pode esperar chover para poder arrumar. E tudo isso aconteceu no momento que estava tudo muito fluindo bem, né? Então, acho que realmente, assim, foi uma grande oportunidade para nós. Assim, e eu indico para todo mundo. Eu tava no evento agora de marketing, eu tava lá, assim, Legal. falando, olha, a mentoria, porque eu sei que vai gerar resultado. Cara, e essa dor do infoprodutor, né? De ficar dependendo de um expert, ela é muito latente, né? Eu vejo, é muito comum. Então, até mandei um stories ontem pro Gui de uma pessoa falando justamente isso. Cara, expert, se você é lançador e você sempre tá ali na mão dele. Se o cara desistir porque ele tá afim de cuidar da família, viajar ao mundo, ou então, pô, já ganhou dinheiro, não quer mais, você fica completamente sem, né? Você fica de mãos atadas. Então, a agência traz isso. E aí, eu acho que o ideal que você fez, várias outras pessoas aqui na mentoria também fizeram, pessoas que já tinham um infoproduto, adicionaram o braço de agência, porque essa junção é muito interessante, porque você pode continuar fazendo lançamento, não é que é ruim não, só que aí você fica menos dependente disso, né? Foi o que você acabou de falar, pô, hoje a minha família tá completamente tranquila, financeiramente falando, por causa da agência. Porque se você não tivesse esse suporte ali, você tava perdida, né? Eu acho que um diferencial teu também foi que você se envolveu na construção da agência, que eu acho que tem... A gente vê, tem vários largar, infoprodutores, né, que entraram, coprodutor, lançador e tal, que entraram na mentoria. Eu vejo claramente, quando o cara entra a mulher entra com a cabeça de, eu vou botar aqui um funcionário pra fazer e abrir esse braço, não funciona, cara. Não funciona. E eu costumo falar isso antes mesmo da pessoa comprar e falar, cara, se você fizer isso, não vai funcionar. Talvez você seja uma grande exceção, mas a grande maioria não funciona. Agora, quando o próprio lançador, o próprio produtor se envolve, cara, ele faz com o pé nas costas, na verdade, porque é muito mais fácil você entregar para um negócio físico, para um médico, etc., do que fazer um lançamento, fazer um perpétuo e tal, que é muito mais complexo. Então, você consegue aproveitar uma habilidade que você construiu, né, e consegue fazer muito mais fácil. Eu acho que você falou algo importante, porque assim, hoje a agência, ela toca a operação total sem mim. Mas por que não... Mas você teve que participar para poder fazer ela acontecer, para tirar ela do zero. Não, mas então, é isso que eu ia falar. Ela toca sozinha sem mim, mas eu não quero deixar a operação sem mim. Isso. Então, ela iniciou Exato. com todo o meu foco, assim, de muito trabalho. Criar os processos. Para você ter ideia, assim, os primeiros meses foram desafiadores. Por quê? Porque você está construindo todo aquele processo, né? E você pensa uma empresa que nasceu em novembro, a gente não tem um ano de empresa com esse faturamento. Sim. Em lançamento, eu demorei anos para conseguir chegar na menos da metade do que hoje a gente tem de recorrência. Então, hoje ela toca a operação sem mim, mas não toca, por quê? Porque eu quero participar, eu quero estar presente. Eu acho que isso é algo que faz sentido para mim, entendeu? Mas é possível porque fazer prestação de serviço de marketing para negócios físicos, médicos, ou enfim, clínicas ou restaurantes, é muito mais fácil. Foi o que falou, assim, é muito mais simples Exato. do que você fazer lançamento, né? Lançamento, assim, é bem mais complicado. E se você já tem esse conhecimento de lançamento, fica mais fácil ainda. Porque fazer marketing, a necessidade de marketing de um negócio físico é bem mais simples do que ele precisa, né? Para ter resultado. É diferente de um lançamento, você precisa de estratégias mais, né, formuladas ali, mais estruturadas, né? E lançamento tem outras vantagens também. Então, tipo, você faturar 10 milhões no ano com a agência é complicado. É possível, mas é muito difícil, né? Então tem as vantagens de escala, né? É um jogo diferente, tem seus prós e seus contras. E acho que é importante destacar também, faço questão de destacar, que uma coisa é a estratégia de marketing e lançamentos, que pra mim eu acho que é a mais poderosa possível, a gente usa pra caramba aqui na Neutralize. E outra coisa é o modelo de negócio, ser lançador ou não, ou se lançar, ser coprodutor, ser agência de coprodução. Então tem essa questão. Você sabe que eu trabalhei 5 anos lá com o Érico, o meu começo foi infoprodutos, lançamentos, desde o início, desde 2013. Faço lançamentos desde 2013, né? Continuo fazendo. Não me vejo sem fazer lançamento. É a nossa principal estratégia hoje.
né, na Ultralize para vender a mentoria e lançamento. Mas quando eu saí lá do Eric e queria voltar a empreender, uma coisa que eu tinha na cabeça, cara, eu não quero ser lançador de ficar lançando expert, aí perde expert, não sei o quê, porque minha esposa tem uma história parecida, né, com a sua, assim, porque ela veio também de infoprodutos, de lançamento, e ela tava do meu lado lá, cara, via um expert, aí dava certo, aí depois o expert desistia. Aí começou... Aí ela tava lançando uma médica, e tava indo bem, mas essa médica teve uma perda familiar que justificou, né, nitidamente, que ela não ia dar mais atenção ao projeto de lançamento, ia parar. Aí minha esposa ia ter que pegar uma outra expert, falei, meu... Começar do zero. Entra na mentoria, que a gente tá começando a mentoria, e fala, entra na mentoria e faz uma agência. Exato. E ela Ela também fez, hoje ela tá tá- super bem, né, cara? Ela tá no nicho de clínicas médicas, indo super que bem. legal. E a gente teve filha. Tá trabalhando de casa. Então, assim, aí era engraçado que ela, no começo, assim, ela até estranhava, assim, porque às vezes, tava no dia assim, ela, pô, meu, eu acabei tudo que eu tenho que fazer. Aí, tipo assim, Ô, Gui, ela porque lançamento, você tá no lançamento, cara, é trampa, é coisa pra caramba fazer. 18. Cara, e ela fechou um cliente. O primeiro cliente dela acho que foi de 7 mil reais, não foi? O primeiro Assim, cliente foi, ela fechou um de 4 mil e depois logo ou seguiu um de seja, 7. sem experiência, ela fechou um de 4, um de 7. Recentemente ela fechou um de 10 mil reais. Foi. Olha que doido. Então, assim, cara, Ticket alto, né? é maravilhoso. Hoje Então, você tem quantos clientes? Tenho 11. Eu tenho cliente que paga 10, 6, 5, né? Um único cliente que foi o primeiro que paga 3, né? Então, assim, o crescimento do negócio foi muito rápido, porque você realmente cria ali, sabe, mais segurança na entrega. E o que você falou, Gui, é muito legal, assim, porque eu também, eu falo que a palavra é apaixonada com o lançamento, né? Então, eu continuo vivendo isso, mas hoje eu tenho a agência ultranichada ali me dando Exato. segurança. E exatamente isso. Hoje, por exemplo, se o meu especialista falar, eu não quero, como ele disse, né? Mas é claro que a gente continua outros negócios, a gente tem outras percepções também de crescimento, mas assim, hoje eu de fato, assim, eu tenho a estabilidade, né? A agência me traz essa segurança de fato. E uma coisa ajuda a outra também, porque se você só depende do lançamento, só tá só com aquele expert, você fica na mão desse expert. Então, se ele, né, querer exigir alguma coisa, você vai ter que fazer, né? Você Então, fica assim, na mão dele, né? você fica na mão. Então, se você tem uma outra fonte de renda recorrente ali, que te dá uma tranquilidade, dá uma estabilidade, permite você até ser mais ousada ali, mais agressiva, né, em relação a negociações ou exigências, né? Porque você, não depende. E numa negociação, uma das coisas que mais influencia uma negociação é se uma pessoa tá dependendo do... Tá Quem desesperada. tá mais dependente é quem tá mais Quem tá ferrado mais na desesperado negociação. tá ferrado. Exato. Então, tu acha que uma coisa ajuda a outra também, né? Isso mesmo. A gente fala, cara, não é um ou outro, não é ou você faz lançamento ou Não, você é. pode... Cara, pode dar pra ter os dois. Inclusive, a gente mesmo tem agência. A gente tem os dois. A gente tem agência e tem empresa de lançamento. A gente não de lança educação. outras pessoas, mas a gente faz lançamento Mas a que gente não tem, essa que é o nosso junção braço ela é de muito educação. interessante, né? A soma das duas é muito poderosa. Rayane, assim, o que é a sua próxima meta, assim, seu próximo objetivo? O que você está pensando? Então, na verdade, agora a gente tem as nossas metas aí, né? De chegar ao faturamento de 100 mil recorrente. Então, a gente vê que a gente está muito perto, né? A gente se desenvolveu muito rápido. Agora, de 0 para 50 foi, né, um tanto, mas eu acho que de 50 para 100 vai ser mais rápido. Exato. E a gente vê que a gente, assim, consegue aplicar ainda mais pilares dentro da mentoria. A gente já consegue perceber um crescimento, né? Então, a gente já vê uma gestão, né, da carreira médica, né? Porque a gente sabe que dentro do ICP não é possível fazer entrega, né, para muitos. Então, a gente já tem uma percepção desse processo, né, da gente realmente ter essa pessoa dentro da nossa esteira. E aí, a gente vai desenvolvendo essa pessoa até a gente chegar ali na entrega do serviço. Então, tem muitos novos negócios surgindo a partir dessa entrega e da percepção de negócio que vocês têm contribuído com a gente. Bom, cara, interessante. E seu marido hoje, aí vocês, aí hoje vocês então trabalham juntos de casa, cuidando dos filhos. Exato. Eu e ele, home office, acompanhando as crianças, leva para a escola. Como o Gui falou, né, a gente consegue, de fato, assim, colocar tudo em prática em um tempo muito reduzido, porque lançamento, de fato, assim, é algo muito escalável e tudo, mas você trabalha muito, é loucura, final de semana. Então, assim, eu não lembrava o que era ter um final de semana, de verdade. A gente fez 3 viagens só para as crianças se divertirem, assim, a gente foi para a praia para eles se divertirem. Então, a gente trabalhava muito. Então, hoje, com o processo que a gente tem na agência, a gente pode falar que, de fato, a gente vive a família com qualidade, que eu acho que isso é um ponto importante, ter qualidade com eles, né? Não só estar presente. E a gente só desenvolvendo mesmo e cada vez mais entendendo que a gente pode, sabe? Crescer. Você tá vivendo a vida outra que a gente fala, sabe o que é a vida outra?
Já começar a falar mais disso. Vida outra é ter LTV. Lucro, tempo e valor. Gerar valor para seus clientes. Então, tá tendo lucro, tá tendo tempo. Tem para a família, viajar. Tem para você, né? E valor de gerar resultado para os clientes. Que não adianta a gente ter uma agência, né? Que é aquela agência que fica botando cliente para dentro, perdendo cliente, só preocupado com a venda e não entrega resultado, né? Não, exato. Eu tenho na família um primo que tem uma agência, não é outra nichada. E assim, sabe? Tem gente que às vezes passa ali a oportunidade na porta e ela deixa passar. E assim, cliente ticket de R$1.000, eu vejo o tamanho da entrega. Trazer ele pra cá, poxa. Pois é, já passei, enfim. Manda esse episódio pra ele. Falta de falar dele? não é. Ele chama a Larissa, que é minha prima, e o Rafael é o esposo dela. Então, eles dois têm negócio junto. E assim, já falei, olha, vai ter um evento em Belo Horizonte, a oportunidade que vocês têm de ir. E de fato, deixaram passar, sabe? Larissa e Rafael, acompanha algum evento nosso, seja online, seja presencial. Olha, a oportunidade tá dando tão fresca, tá? Vocês estão vendo aqui a história, como foi. E os nossos lançamentos, os nossos eventos online e os presenciais, a gente entrega muito, né? A gente, abre todo o nosso modelo de negócio, a gente realmente, porque as pessoas falam assim, às vezes acha que é um evento só para vender. Não, cara, a gente entrega mesmo. E claro, quem quiser o nosso acompanhamento, né? A gente abre oportunidades. Cara, muito bom. E assim, no digital, a gente fala muito dos dígitos, né? De números altos e tal. E aí, às vezes, fica parecendo que 58 mil é pouco dinheiro, mas na verdade é muito dinheiro. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, porque no final das contas, hoje, pelo que você falou, você ganha mais dinheiro prestando serviço e faturando 58 do que faturando milhões com lançamento. Como é que é isso, assim? Explica um pouquinho pra gente. Então, porque na verdade, assim, no modelo de negócio de lançamentos, os números são grandiosos, né? Mas a gente tem todo um investimento que a gente faz ali, sabe? Para realmente conseguir chegar àquele faturamento. E assim, eu confesso que nos lançamentos a gente tinha sustentabilidade de negócio também, né? Então, ali em 2022, eu já conseguia retirar dentro do negócio mais do que eu ganhava na engenharia. Perfeito. Então, de fato, não era que não traz impacto, que realmente não traz resultado. Mas lançamento é assim, um mês você lança, vai gerar um resultado, no outro mês você... Às vezes tem lançamento ou não, depende do modelo de negócio. No meu caso, eu lançava todos os meses, ou seja, um gasto de energia muito alto mensalmente. Mas o retorno mesmo, né, para o negócio, né, do Prolabore ali, era um valor baixo. Não era um valor que hoje a agência ela consegue me entregar. Então, é completamente diferente os negócios, assim, eu acho que fazer um parênteses que é agência do jeito que a gente ensina. Porque se for pega aí, na média, aí, as agências que faturam 50, 60 mil, não tira nem perto do que você tira. Não tira. Eu fui dar uma mentoria lá em Curitiba essa semana, a agência faturava 50 e poucos mil e tá, assim, praticamente zerada ali no lucro. Um lucro muito baixo, 10%, sei lá. Então é muito pouco. Outra pessoa também que entrou agora recente na mentoria, acho que fatura mais de 100 mil e tá com uma margem de 10, 15% também. Então, por quê? Porque é aquilo que a gente falou mais cedo. Às vezes a pessoa vai abrindo ali uma agência sem planejar, né? Assim, vai pegando um cliente, vai pegando outro de forma aleatória e quando vê, tá numa situação delicada ali de faturamento e na verdade não de faturamento, mas de margem, né? Eu acho isso muito valioso dentro da mentoria, porque assim, a gente aprende a escalar com sustentabilidade. A gente tem muita noção ali do quanto a gente pode investir a cada cliente. Eu acho que realmente falta muito, não só no negócio de agência, mas em outros modelos de negócios também. E eu acho que isso que te torna capaz, assim, de cada vez mais você entender o quanto você pode. E quando você gera resultado e você vai criando toda a inteligência, você tem a oportunidade de perceber que você pode entregar ainda mais valor. Quanto mais valor agregado, quanto mais resultado você gera para o cliente, mais você consegue fazer o aumento do ticket, por exemplo, sabe? Então, dentro da agência, do nosso modelo, hoje a gente já consegue perceber que a gente pode entregar mais, né? Então, a gente vai conseguir, ou seja, de 3, a gente já tem ticket de 10. Olha. E a gente sabe que a gente pode escalar o nosso ticket e dar a percepção de valor e resultado Mas para o nosso você não precisa cliente. ter centenas de clientes, né? Você pode ter menos clientes com ticket mais alto e tendo menos trabalho. Olha, eu quero fazer uma comparação. Um cliente de lançamento me dá mais trabalho do que 11 clientes na agência. De verdade, literalmente. Olha aí, cara, mas isso é por quê? absurdo. Processo. Você tem um modelo de negócio a seguir e que de fato funciona, que traz rentabilidade, Legal. que traz sustentabilidade de negócio. Muito Inteligência bom. de negócio. Muito bom. E aí, você se mudou para Brasília, né? Me conta um pouquinho assim, o que mudou pós-agência, ou se mudou alguma coisa na vida pessoal sua aí, da sua família? Então, há um ano atrás, ou seja, antes de ter a agência Ultranichada, eu já tinha um sonho de vir para Brasília. E, de fato, quase... Você é de Ipatinga, não é isso? Ipatinga, Minas Gerais, exato. E há um ano atrás, a gente queria muito estar aqui em Brasília.
Só que a gente ficou com o pé atrás, porque a gente não tinha, de fato, uma segurança financeira para estar aqui. Então, depois de um ano, né, ou seja, em julho do ano passado, tentamos vir para Brasília, foi frustrante. Quando foi em novembro, a gente criou a nossa agência. Daí, então, a gente só foi crescendo, desenvolvendo dentro da mentoria, nos trouxe segurança, o quê? Para dar esse passo de realizar esse sonho. Então, estar aqui em Brasília hoje é graças à agência. Porque Você veio em que mês? a gente chegou, tem um mês que a gente está em Brasília. Recente, bem recente. Legal. Tá gostando, né? Muito, muito. E assim, o que é legal, além de ter realizado esse sonho de estar aqui, hoje eu me sinto assim, com muito mais potência nas minhas mãos, sabe? Eu tinha uma inteligência de negócio que a agência potencializou isso de uma maneira muito grandiosa, porque você imagina, eu entrego para um cliente, eu tenho uma percepção. Quando eu tenho um método, eu faço toda a minha entrega, eu tenho essa execução acontecendo de várias maneiras, com clientes diferentes, e você cria inteligência de negócio, isso vai cada vez mais te tornando melhor. Então, eu, Rayane, hoje sou muito realizada. Sim. Como mulher, como mãe, como esposa, empresária. Sabe? Como empresária. Então, assim, tudo isso porque hoje eu tenho muita segurança do que eu faço, porque eu sei que eu sou capaz de gerar resultado. Né? E lá atrás, quando eu queria desistir, mal eu sabia que eu poderia viver tudo isso, sabe? Então, às vezes a gente, quando pensa em desistir, eu acho que a gente tem que olhar de fato, porque às vezes está em nós. Sabe? Então, às vezes, é falta de realmente você buscar pela informação certa, executar da maneira correta, sem tentar inventar moda. Né? Eu acho que todo negócio. Então, assim, mudou, de fato, a nossa vida. Deixa eu perguntar um pouco mais dessa parte da desistência. O que passava pela sua cabeça, assim? Era tipo, pô, vou desistir porque esse negócio não funciona, ou porque não é pra mim, ou, pô, me venderam um sonho... Gui, filha da mãe. O que passou nessa cabeça? Então, na verdade, não foi porque eu não acreditava na entrega. Foi porque eu peguei o ICP errado e o gasto de energia era muito grande, me consumia demais. Então, eu não conseguia, de fato, proporcionar tudo aquilo que eu tinha aprendido ali na entrega. Me demandava muita energia. E eu tenho outros negócios, né, em paralelo. Então, eu não podia deixar algo que sustentava, de fato, era o meu negócio, né, que trazia toda a nossa rentabilidade para casa. E, de repente, um negócio que estava me distanciando ali. Mas foi pelo fato de pegar o ICP errado, de não entender que realmente existe uma rota para ser seguida. E quando você segue, a assertividade, ela é uma consequência da aplicação, sabe? E hoje a gente vive esse processo, assim, né? Então, a gente já tem muita clareza. Vai fazer uma reunião, primeiro processo, tá dentro do ICP. Qualificar. Qualificou. Senão nem conversa. Aí a gente agora vem para outra esteira de produtos que a gente está fazendo, né? Aí quando é fora do ICP, a gente vai preparar aquela pessoa para realmente chegar no nível de ela, de fato, entrar para nossa agência. Legal. Porra, baita história, hein? Pô, legal demais. Obrigado aí por compartilhar tudo, Rayane. A gente fica muito feliz aí com o seu resultado, quanto que impactou aí sua vida, da sua família. E, pô, é por isso que a gente faz o nosso trabalho, cara. Não, parabéns. Eu falo, assim, que eu queria ter conhecido vocês antes, né? Que Rodrigo Bins tivesse passado há mais tempo e eu pudesse, porque, assim, é uma outra vida, é uma outra oportunidade, sabe? E, assim, dentro do meu meio, né, a gente acaba fazendo muitas amizades e é claro que a gente não é para destoar do caminho, mas é um caminho de um crescimento muito grande, uma possibilidade muito grande. Sim. E eu vejo que muitas pessoas poderiam estar vivendo. Então, estar aqui para mim, podendo dividir um pouquinho dessa história, para mim é uma oportunidade, sabe? De tentar ajudar pessoas também, a inspirar Sim. pessoas a darem um passo a mais. Porque o medo é que nos paralisa. É o medo que nos impede de dar... Nossa cabeça fica nos boicotando ali, nos sabotando, né? E eu tenho uma coisa para mim, eu nunca olho pelo valor. Se é 20, se é 30, se é 40, se é 50. Eu sempre olho o que isso vai me retornar, o quanto isso vai realmente transformar em resultado, sabe? E é muito... Claro que a mentoria, ela... Valeu a pena o investimento, Rayane? Exato. Valeu e valeu muito, né? Assim, legal. eu acho que é o ponto, assim, que fica. É o quanto isso vai te Deixa eu te fazer retornar. uma pergunta. Você já era empresária, você já tinha seu negócio, né? Aparentemente bem estruturado ali, de lançamento e tal. A mentoria também te ajudou nesse lado como empresária? Te deu mais visão? Muito. A Rayane se tornou outra pessoa na aplicação da agência, porque hoje a minha inteligência de negócio é muito maior. Né? Igual eu falei, eu tinha um especialista na qual eu fazia aplicação, gerei todo um resultado e crescemos todo, enfim, todos os parâmetros ali. Mas quando eu vim para a agência, que eu comecei a replicar o processo,
né, para pessoas diferentes, a gente foi tornando uma potência muito maior. Então, de fato, assim, hoje eu me sinto muito realizada, né? A Rayane, a empresária que ela se tornou, né? O meu marido também, hoje ele é uma nova pessoa, assim, né? Eu olho para ele e falo assim, cara, isso foi graças à agência, que nos permitiu realmente construir uma trajetória diferente, sabe? Então, nossa, eu não... Muito bom. Só agradecimentos mesmo a vocês e parabéns pelo belo trabalho. A gente fica muito feliz em escutar essas histórias, assim. É o que move a gente, sem dúvida. A gente traz essas histórias também porque muitas pessoas estão ouvindo a gente, às vezes estão passando por uma situação, seja às vezes de querer desistir, né? Ou alguma dificuldade. Ou teve problema com o expert e agora não sabe o que fazer. Ou já tá vendo que, precisa ter um faturamento recorrente para dar uma estabilidade, dar mais segurança. E pode se conectar, né? Porque uma coisa é a gente pegar e falar, faz lá, e outra coisa é a gente trazer uma história de alguém que fez, né? Então, obrigado mais uma vez aí por ter compartilhado. Obrigado. E quem sabe a gente não te vê dentro do Master também, ó. Em breve, tá muito perto. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um Ultralize Cast. Se você tem interesse aí em ter nosso acompanhamento, fazer parte da nossa mentoria, dá uma olhada aí nos links que a gente tem aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Se inscreva nesse canal. Cara, a gente tem muito, muito conteúdo bom aqui. A gente tem algumas aulas gratuitas aqui, a gente tem vários episódios de podcasts. Então, dá uma fuçada no canal que tem muito conteúdo bom, beleza? E claro, dá um joinha que não cai o dedo. Dá uma curtida aí que ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e a gente se vê no próximo episódio Isso aí, valeu. aqui do Ultralize Cast. Valeu!